consciente, ele tem um afastamento do corpo, mesmo que por alguns centímetros. Um médium sonâmbulo, desconforto sonâmbulo, ele pode ficar mais distante. O desdobramento vai a longa distância. De lá, ele pode transmitir a mensagem de um espírito a longa distância, como quem estivesse utilizando esse microfone em uma caixa de som no ambiente. Esse mesmo fenômeno acontece no momento do passe. O aplicador do passe, ele afasta-se a alguns centímetros e não percebe. Então é muito importante o indivíduo estar concentrado nesse instante de oração, porque é um ato mediúnico que passa. Aqui nós estamos falando do transe. Veja que, embora a médium não percebesse, ela tem esse afastamento, o que permite que o espírito tenha um acesso melhor aos arquivos mnemônicos dela. O controle, portanto, dela é parcial e ela estava consciente. Então a questão não é a consciência e inconsciência, os demais aspectos, estar justaposto, sentar-se ao lado e a enxertia, eu já comentei. Aqui apareceu mais uma frase ao final. André Luiz observando o fenômeno. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia desligada do veículo físico ao cérebro da entidade comunicante. Então, elementos fluídicos se estabelecem, criando um fluxo de energia em que o pensamento ali vai transitar de um lado para o outro. Leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia ao cérebro da entidade comunicante. Então, o transe é um evento complexo, demanda muito cuidado do médico e da equipe. E depois do transe, qual seria o comportamento? Alguns médiuns, depois do transe, precisam receber o passe, dado o desgaste físico que tiveram. Nem todos. André Luiz, no Desobsessão, menciona que os aplicadores de passe, os médiuns de apoio, atenderão aos passes, ministrando-os a todos os componentes do grupo, sejam médiuns ou não. Ele coloca essa regra geral. Seria o desejável, alguns médiuns precisam, outros não precisam. Depois do transe em si, dependendo se o transe foi mais agitado ou menos agitado, vai depender de cada um. Mas o que me chama a atenção no Desobsessão acerca do pós-transe é algo muito importante, que é o que nós vamos ler aqui. Conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado estabelecem ímãs de atração, criando correntes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornaram objeto dos comentários em pauta. O que ele está querendo dizer? Depois do transe, quando termina a reunião mediúnica, você tem uma avaliação. Feita essa avaliação, encerrou o assunto. Se você for para casa falando do que aconteceu, lembrando das manifestações, você vai criar ímãs de atração e manter o fluxo de pensamento com a entidade, que às vezes está até sendo socorrida, mas você começa a criar um ambiente de atratividade perturbador em você e no espírito. Então o médium terminou a reunião, recebeu o passe, ele precisa se desligar psiquicamente. Assim como ele ligou a tomada no início, agora ele vai desligar.
E não comentar, porque tem gente que adora comentar em casos que aconteceu na reunião mediúnica. Não deve, a reunião é privativa. E se respeita às entidades e para evitar também esse fluxo de pensamento, esses ímãs de atração. Alguns médicos reclamam que vão ainda para casa sentindo mal-estar depois da reunião mediúnica. Ora, o médium receba o passe. Terminou a reunião mediúnica, desvia o pensamento, vai conversar sobre outra coisa, vai ver um filme, vai descansar, tomar uma refeição e desliga. Porque se ele ainda estiver sentindo mal-estar, isso é muito psicológico. Porque ele fica ligado mentalmente. Ele tem que desligar, que ele vai melhorar. Não tem mais aquela ligação. O passe desfaz aquele fluido, aquele campo magnético que foi intensificado no início. O passe agora vai desfazer esse campo magnético. E o médico se restabelece. Mas eu não estou, ainda recebi o passe, me aplica de novo o passe. Tem gente que quer receber o passe 3 vezes na noite. Eu não melhorei, aplica de novo, melhorei, aplica de novo. Não. Seja um condicionamento psicológico seu. Desvie o pensamento, que você vai melhorar. Porque é isso que acontece. Você fica ainda ligado, ainda não aprendeu a desarmar o sistema do circuito mediúnico. Então, o cuidado dos espíritos não comente, exatamente para evitar. E também certas exposições, que às vezes as pessoas sofrem com comentários que ocorrem depois da reunião mediúnica, inclusive criando pânico na cabeça dos outros. O espírito que estava ligado em você comunicou e falou isso e aquilo. Isso estabelece um ambiente de ódio. Eu já vi pessoas que assistem, inclusive, o trânsito de supostas entidades que estão perseguindo-as, que a pessoa fica com ódio do espírito, e às vezes nem é aquilo que realmente aconteceu, fica com medo, porque a pessoa comenta depois e floreia. Não, você tem que respeitar as entidades para que o indivíduo se recupere. Tudo bem até aí? Pronto. Vocês achavam que o seminário era demorado? Era pouco. Gente, ele pensa, viu? Tem uma coisa aqui, ó. Tá bom. Nós só vamos esclarecer por causa do horário, e são muitas perguntas, nós vamos tentar ir fazendo o que for chegando. Mas se não der para contemplar todos, aí a gente passa o Jacó, depois e então uma vez devolver para nós essas perguntas. As respostas, né? Jacó, qual a conduta que o médium deve adotar quando perceber o interesse de um ou mais espíritos de se comunicar fora da reunião mediúnica, né, na casa espírita, ou seja, querendo trabalhar com médium na sua residência? Olha, nós vemos no livro dos médiuns que Allan Kardec menciona à época que alguns exercícios mediúnicos poderiam ser feitos em casa. Mas com a ampliação do número de casas espíritas, nós vemos que o ambiente do centro é o apropriado para isso. Obviamente que alguns médiuns tarefeiros, como Chico Xavier, tinham determinados momentos e locais em que ele psicografava. Nós sabemos que ele utilizava o ambiente da fazenda modelo, onde ele trabalhava, ele era cedido, e ele recebeu ali alguns romances, só ele e os espíritos. Mas o médium missionário, que tinha toda uma estrutura espiritual, um compromisso previamente agendado com o mundo espiritual, e ficava horas naquela atividade,
Muitas vezes a presença de muitas pessoas afetariam a própria recepção da mensagem. A gente vê a mesma informação na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Emmanuel diz que Humberto de Campos buscou a solidão junto com Chico, ou seja, um ambiente isolado, como se estivesse no seu escritório, para que os dois pudessem, com maior tranquilidade, anotar essa obra portentosa que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, alguns médicos, dada a sua experiência e compromisso, poderão ter práticas fora da reunião mediúnica, mas isso não é regra, isso é exceção, que até justifica a regra, que é aquela preconização que Allan Kardec faz para que, em certas condições, o mais comum e o que se sugere é que não se tenha exercício mediúnico fora dos horários pré-estabelecidos. Cada pessoa tem que perceber os seus limites e o seu compromisso. Às vezes a gente cria certas imagens e faz algumas comparações indevidas. Nós temos que perceber certos espaços. O Chico fazia. Jesus, né? Queria justificar a sua conduta. Mas Jesus curava na rua, não você cura na rua, era Jesus. Tinha um propósito, uma época. Hoje não é assim. Então é preciso observar para que eu não leve para dentro de casa práticas mediúnicas indevidas. E às vezes eu quero dar um relevo muito grande ao meu trabalho e não seria adequado, o ambiente do lar não é apropriado para isso. Então a sugestão é que se limite às práticas mediúnicas na casa espírita, privativamente, para que a pessoa tenha melhor apoio espiritual, apoio do grupo e concentração. Você traz também da Ivone Pereira, fotografada na casa dela, na comunidade. Você já citou ontem. A Ivone é uma médium que nós devemos a ela todo o respeito e admiração. Eu particularmente tenho um carinho por ela, é um dos espíritos que nós já tivemos informação, que auxilia na coordenação nacional da área da mediunidade, segue ainda trabalhando junto aos suicidas, uma alma que se construiu e se transformou. Eu acho belíssimo na biografia dela algumas coisas que ela coloca, que se aproxima muito da gente, do dia a dia, pelo seu aspecto humano. Não que outros não tenham mencionado, mas porque foi ela que fez a autobiografia, não é? Então há um episódio na vida dela que chama a atenção pela peculiaridade com que ela tratou o fato e a autenticidade em dizer o que ela fez. Ela saía do corpo, ia nos lugares e voltava. E escrevia sob supervisão de Chagas, Bezerra de Menezes, Leonino. Nós sabemos como era a mediunidade dela. Mas ela era muito autêntica, e ela dizia aquilo que ela fazia de errado, que ela também falava que ela era um pouco assim, teimosa, não é? Rebelde, o bom rebelde. E é isso que nos chama a atenção e que faz com que a gente admire. Ela disse certa vez, ouviu um poema no mundo espiritual, belíssimo, e ela tinha que colocar num dos livros. Chagas conduziu, ela ouviu aquele poema. Ela não era psicóloga e não era médium versejadora, ela não recebia poemas, ela não tinha prática. Ela ouviu o poema e Chagas acordou umas 3 horas da manhã e falou: levanta
me escreve agora esse poema, porque nós precisamos desse poema na obra. Ela falou: levantar o quê? Agora? Estou cansada. Se você dormir, quando você acordar, você não vai lembrar. Ela falou: vou, está vivo o poema na minha mente. Quando eu acordar, eu vou me recordar. Não vai. E pumba, virou um canto e dormiu. Acordou de manhã, sentou para copiar. Cadê que viu o poema na mente dela? Ela não lembrava nada. E o Charles do lado. Ela vê claramente o Charles inventou. Ela não lembrava do poema. Ela disse que ficou, parece um remorso. Mas ela disse que estava muito cansada. Foi uma semana que ela trabalhou muito. Ela não tinha força, porque estava esgotada. E não levantou para escrever o poema. Então me chama a atenção pela autenticidade, né? Para falar, fiz isso e não consegui. Mas era Ivone Pereira. Eu, Jacobson, não tenho nem a mediunidade da Ivone, nem o compromisso da Ivone, e nem os resgates que aquela pobre irmã sofreu na vida. Porque aquela ali foi um exemplo de esforço e perseverança. Se o espírito me acordar de madrugada e mandar o psicografar, eu vou pedir: senhor, dá licença que eu preciso dormir. O senhor vai para o centro e me encontra lá. Não é assim. Isso é exceção, isso é raridade. Porque tem gente que levanta de madrugada para pintar, para escrever. Um dia uma aluna me telefonou. Os alunos, eu sou professor orientador do trabalho de curso, os alunos têm meu contato. Ela é espírita, sabe? Eu sou espírita, ela me telefonou: professor, eu queria te mandar o material para o senhor ler. Estou pensando que é o artigo, né? Eu falei: pode mandar. É uma psicografia. Eu falei: não entendi. Eu estava escrevendo a minha monografia, o meu artigo. Aí o espírito chegou e falou que ele queria psicografar. Eu parei de fazer o artigo e psicografei, queria que o senhor lesse. Eu falei: se você me mandar, eu te dou 0 agora. Você não precisa nem terminar o semestre. Você vai falar para o espírito: não é hora de escrever, não. É lá no centro. Você vai terminar o seu artigo, você já está atrasada. Nós estamos encerrando. Você ainda está prestando atenção, espírito que não tem o que fazer. Vocês entenderam? Quer dizer, a pessoa tem que perceber o seu limite. O espírito não pode interromper o nosso sono. Mas aí eu me coloco como missionário, né? Eu falo: não, aí eu vou ter que fazer isso. E às vezes você vê que não é o compromisso do indivíduo, não tem aquela qualidade, não tem a experiência de um Ivone Pereira, que ela levantou muitas vezes de madrugada. Essa é que ela relatou que não deu conta. E foi ao que dizer: eu não tinha força, quer dizer, ela estava vendo seus limites. E Charles respeitou os limites dela. Ele não a violentou, senão você vai levantar assim. Ele não se tornou obsessor da cabeça. E no outro dia não censurou ela, não. Ele sabe, cada um tem sua força. Me delonguei um pouquinho, porque realmente essa questão é palpitante. Tem muita gente que entra em certas distorções e começa com um trabalho muito particular e às vezes cria fantasias na própria cabeça e na cabeça dos outros, com essa mediunidade exercida fora da casa espírita. É uma internauta, se chama Ana Maria, em São Paulo, capital. É possível tratar a obsessão à distância dentro de um grupo espírita? Muito obrigada pela sua oportunidade preciosa de ouvir toda essa palestra. Sim, a orientação para a desobsessão, quer dizer, o esclarecimento da identidade, pode sim ser perfeitamente feito à distância, não tem problema algum, porque isso é muito comum. Os espíritos vão ser conduzidos à reunião para serem esclarecidos e às vezes o paciente, o encarnado, está a longa distância, né? Para benefício de ambos, não há nenhum problema. Qual o procedimento do médium que, por motivo de força maior, viagem ou outro dia, fica afastado por 3 ou mais reuniões? Qual o procedimento ao retornar para a reunião? O André Luiz menciona que o médium poderia ficar 2 ou 3 sessões só assistindo para se reharmonizar, uma vez que o afastamento foi justificado naquelas reuniões que são dadas à desobsessão.
Então, o ideal é que ele realmente assista. Ele mesmo vai perceber que quando a gente afasta, há um débito na sintonia, não é? E muitas vezes, às vezes até férias mesmo, né? Agora, mesmo que a pessoa saia de férias, é bom manter a vigilância, porque o médium tira férias de tudo, inclusive até do próprio comportamento mais ético. Então, ele precisa lembrar que está de férias, mas manter um padrão de harmonia interior. E depois, sendo o caso, analisando caso a caso, ele poderá ficar assistindo a reunião dentro da sala, uma ou duas vezes. Quando ele vê que se reorganizou, já estava plenamente integrado ali. Agora, é outra internauta chamada Silvana, sobre a materialização. Emmanuel pediu que o Chico parasse com as sessões. Você citou que conhece locais que fazem. A materialização prejudica a saúde do médium? Ela seria necessária? A orientação que Emmanuel dá a Chico, porque o Chico estava servindo de médium para a materialização. Emmanuel permitiu aquela experiência, depois ele se materializa e encerra o trabalho. E parece que aquele encerramento de Emmanuel não foi só o trabalho, não, foi geral, viu? Igual o Espírito muito superior, né? Não sei se Manuel de Busca, que está aqui presente, poderá confirmar. E o meu querido amigo Zilmar de Tubiados também chegou ali. Seja muito bem-vindo, poderão me auxiliar aqui nessa resposta. Zilmar Borges de Tubiara nos visitando aqui em Tuiutá. Um irmão muito querido também. Mas a época em que Emmanuel deu essa orientação a Chico, parece que as reuniões de materialização no país todo foram encerrando também. Eu observei isso. Eu perguntei ao Manuel e reportei ao Zilmar se eles tiveram a mesma percepção. Não há uma estatística, mas parece que isso foi acabando. Porque como Emmanuel é um espírito muito superior, a orientação dele ou foi de caráter geral ou criou um impacto. Eu acredito que tenha sido de caráter geral. No caso do Chico especificamente, ele justifica que não era o compromisso do Chico aquela atividade. Você vê, veja bem, o Chico também tinha limites de compromissos. O compromisso dele era com a psicografia. Conquanto tivesse possibilidade de atuar em várias modalidades mediúnicas. Mas o compromisso dele era na psicografia. Então ele não poderia, no caso, dispersar uma energia numa prática mediúnica que não teria a utilidade como essa que ele estava exercendo prioritariamente, que era a psicografia. Então Emmanuel suspende, como diriam os jovens, não é? Do litoral, não era a praia do Chico a materialização. O objetivo dele primordial é a psicografia. Então ele suspendeu. Querendo dizer com isso que todos nós temos um limite, todos nós temos um compromisso, que acabávamos de mencionar. Agora, há um livro que foi publicado, os irmãos que poderão aprofundar um pouco mais nesse assunto, pela FEB, Ana Prado, que fala da vida dessa médium, publicado recentemente pela Federação Espírita Brasileira, uma pesquisa muito boa sobre a vida de Ana Prado. Vocês vão ver que o desgaste do médium realmente é muito grande. Se não tiver os devidos cuidados, há um comprometimento com a saúde, porque aquela liberação de ectoplasma, se não tiver as condições, o médium pode adoecer e até desencarnar. E ele cumpriu um papel numa época de pesquisa em que hoje nós ainda temos o uso do ectoplasma, mas ele não se materializa no plano físico. Nós temos o ectoplasma sendo utilizado na Câmara de Paz, na sala da reunião mediúnica. Ali o ambiente fica saturado de ectoplasma. Só que ele não se materializa no plano físico, ele se materializa no plano espiritual. Então a gente continua lidando com essa energia, com esse fluido orgânico, não é? Mas não da forma que era. Ao que parece, realmente, a gente vê pontualmente um lugar sem
uma expressividade como nessa época mencionada de Chico Xavier. Os médiuns frequentes da desobsessão que não estudam as obras, de algum modo atrapalham a sintonia dos outros irmãos do livro da religião? Há uma observação muito curiosa do livro Desobsessão. O livro Desobsessão tem duas introduções, uma de Emmanuel e de André Luiz. É uma obra que eu já mencionei umas 2 ou 3 vezes, é um marco no movimento espírita, porque é um livro que traz uma visão completamente diferente de reunião mediúnica. O André Luiz, o tempo todo, vai trabalhando uma comparação da reunião mediúnica com o ambiente hospitalar e vai pontuando a presença de doentes, a simplicidade do ambiente, compara a atividade do esclarecedor como de enfermagem, fazendo referência aos terapeutas que estão no mundo espiritual. Você chega a um ponto que ele vai explicando como você atende o espírito. A primeira abordagem, há um começo, meio e fim para você atender o espírito. E ele fala algo interessante na introdução dele, de André Luiz, que todos os centros deveriam criar uma reunião de desobsessão. Quando ele cria essa imagem, você fica pensando, a gente tem a impressão de que ele planejou, ou esse é o planejamento da alta espiritualidade, que se tenha uma rede de atendimento aos enfermos do plano espiritual. Porque numa noite manifestam 2, 3, 4, 5 entidades no máximo, dependendo da quantidade de médios. Ora, se cada casa tiver isso se multiplicar, nós vamos ter uma rede de atendimento grande, suficiente para socorrer essas levas de espíritos sofredores. Então ele menciona que a equipe necessita estar devidamente aparelhada. Então ele está imaginando um pronto-socorro ou um pronto atendimento espiritual no plano físico. E ele estabelece as condições para que esse pronto atendimento espiritual tenha um pleno funcionamento. É o passo a passo que ele dá ali, porque o livro Desobsessão é a cartilha na área da mediunidade. E ele é claro dizer, se a equipe não estiver totalmente integrada, nós deduzimos, porque ele menciona, em outras palavras, não terá condições deles levarem os grandes dramas para serem atendidos. Então você, num hospital, você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um especialista médico na área tal, enfermeiro especialista, os auxiliares. Se um deles não desempenhar bem a sua função, o conjunto não terá a harmonia suficiente necessária para o atendimento aos enfermos. A reunião mediúnica é a mesma coisa. 2, 3 estudam. 2, 3 estão imbuídos naquele propósito. Os outros não estudam. Quer dizer, há um desequilíbrio. Aí ficam insistindo para o outro estudar, e o outro não quer estudar. Não chega na hora do estudo, chega só na hora da prática. No dia do estudo tem 1000 problemas, só tem tempo para ir para a prática. Ou seja, você cria uma desarmonia, porque o grupo tem que estar nivelado. Kardec menciona, o grupo mediúnico constitui-se numa unidade. O grupo são várias pessoas, mas é uma unidade, é um organismo único. Se uma pessoa destoa, todo o organismo padece. Então todos precisam estudar. Essa justificativa, eu não tenho tempo, é só um que não está estudando, ele vai ser o elo fraco da corrente. Ele vai ser o profissional que não vai dar conta na hora H de prestar o seu papel, a sua função adequadamente. Então todos têm que ir juntos. A pergunta é muito interessante, porque a gente vê isso. Tem sempre 1 ou 2 resistentes. E a gente tem a impressão de que isso não afeta e muito a qualidade do trabalho pela unidade e a harmonia.
porque ele não vai saber desempenhar adequadamente o seu papel. Por isso essa obra de André Luiz ela é tão atual. Ela na verdade não foi atingida ainda na sua plenitude. Jacob, agora uma internauta, Regina, sobre o estudo antes da reunião mediúnica, se aplica também a preparação para os trabalhos de paz? Na nossa casa, menos um trecho discutimos a leitura. Se o ideal também só leitura, sem comentário para evitar polêmicas? André Luiz faz essa orientação para a reunião de desobsessão.